Na arena comercial das bolsas de valores de Wall Street, especuladores continuavam a comprar ações com um fervor que se tornou uma característica da época. Parecia haver uma certeza cega de que nada daria errado. Mas numa quinta-feira, no dia 24 de outubro de 1929, sem aviso prévio, a bolha estourou. Todos tentaram vender as ações que tinham. O pânico se alastrou e os preços caíram muito enquanto mais e mais investidores tentavam vender seus títulos. No fim daquele dia, o mercado de ações havia perdido 4 bilhões de dólares. E no fim de semana, a situação piorou. O povo andava desnorteado pelas ruas tentando entender as notícias. Muitos corretores que venderam suas ações na margem haviam feito empréstimos nos bancos. Os bancos começaram a exigir o pagamento dos empréstimos. Para pagar os bancos, os corretores cobraram as dívidas de seus clientes. E a única forma de os clientes conseguirem pagar aos corretores era vendendo suas ações a qualquer preço. Corretores e investidores tomados pelo pânico venderam mais de 16 milhões de ações em um dia, que ficou conhecido como a Terça-feira Negra. A queda das ações gerou um prejuízo de 14 bilhões de dólares. Houve raiva pelo modo como os negociantes jogavam com dinheiro que não era deles. Trabalhadores comuns viram seus investimentos virarem pó. Nem os ricos e famosos foram poupados. Jack Dempsey, o campeão peso pesado aposentado, perdeu grande parte do que lutou para conseguir, 3 milhões de dólares. Como consequência imediata da quebra da bolsa, aqueles que tinham economias depositadas em bancos correram para sacar seu dinheiro com medo de que ele se perdesse. Diante da corrida pelo dinheiro em espécie, incapazes de recuperar os empréstimos de especuladores falidos, os bancos foram forçados a fechar as portas e declarar falência. Muitos perderam as reservas de toda uma vida e não tinham outra fonte de recursos para enfrentar a crise. Sem conseguir os empréstimos bancários necessários para fugir da tormenta, as empresas foram forçadas a fechar e milhares de trabalhadores ficaram desempregados. Pais que perderam suas casas tinham um semblante torturado de homens que sentiam ter fracassado com suas famílias. They used to tell me I was building a dream with peace and glory ahead. Why should I be standing in line, just waiting for bread? Once I built a tower up to the sun, brick and rivet and lime. Once I built a tower, now it's done. Brother, can you spare a dime? As reverberações do crash da bolsa se fizeram sentir em toda a economia mundial. Os bancos americanos que emprestaram dinheiro para a Europa para ajudar no processo do pós-guerra cobraram as dívidas numa tentativa de se manterem funcionando. A cobrança gerou uma crise financeira no exterior e os bancos americanos não conseguiram juntar o dinheiro necessário para sua própria recuperação. Como a miséria só aumentava, o presidente Hoover conclamou o homem mais rico dos Estados Unidos, John Rockefeller, o magnata do petróleo, na esperança de que suas palavras levantassem a autoconfiança abalada do país. These are days when many are discouraged. In the 93 years of my life, depressions have come and gone. Prosperity has always returned and will again. Hoover teimosamente insistiu que a maré ruim era temporária. Ele declarou em uma reunião oficial de negócios: os senhores chegaram 60 dias atrasados, a depressão terminou. A confiança do público no presidente diminuía. Ele então convocou um importante economista, o professor Babette, para aparecer com ele em um cinejornal. Mas não foi muito convincente. Country is very fortunate in having at the head of the nation at this time a mastermind such as President Herbert Hoover. Como a depressão se agravava, muitos cidadãos passaram a odiar Herbert Hoover. Aquele que havia sido símbolo da prosperidade se tornou o bode expiatório do declínio econômico. Sua declaração de que ninguém estava passando fome e de que os desabrigados nunca haviam comido tão bem soaram cruéis e insensíveis. Sua aparente disposição em salvar empresas e bancos e deixar que os indivíduos se defendessem sozinhos parecia confirmar sua indiferença. Novos termos entraram para o vocabulário do povo: Hoover Steel,
para a sopa servida aos pobres, e Hoovervilles para as favelas onde as pessoas se abrigavam em barracos improvisados. Jovens casais desesperados disputavam cansativas maratonas de dança em que o par que resistisse até o fim levava para casa um prêmio em dinheiro. Embora todos os dançarinos sonâmbulos estivessem ali por uma única razão: seu cansaço seria recompensado com uma refeição grátis. O país mais rico da face da terra não conseguia alimentar todos os seus cidadãos. Apesar de tudo, algumas donas de casa em melhor situação se uniram para ajudar quem passava fome. Elas compravam uma certa quantidade de mantimentos e doavam para as famílias necessitadas uma porção que era distribuída por equipes de voluntários. Share a Meal, como era chamado o movimento, era um sistema arbitrário que não tinha o apoio do governo. O presidente achava que não precisava de ajuda e estava certo de que a recuperação ocorreria em breve. Para dizer isso, ele convocou o economista Roger Babson. Everything indicates that general business has turned the corner. I go further and say that 1931 should offer the greatest opportunities of any year for a generation. A previsão estava terrivelmente enganada. O clima era um mau sinal de que tempos piores estavam por vir. Right here we have the First Lady of the land, all ready to splash the bottle containing the waters of the 7 seas and the 2 canals against the prow of the President Hoover. The bottle are still hanging there in midair on the silk sword, the red, white and blue colors of the American flag. Havia uma triste ironia em batizar o navio de Presidente Hoover, pois no momento de seu lançamento, a presidência de Hoover estava afundando, juntamente com a reputação de distintos economistas, cujos pronunciamentos rebuscados foram parodiados pelo humorista Robert Benchley. The depression is over. Better business conditions are just around the corner. When I say just around the corner, I mean just around the corner. If you will look at this chart which I have here, you will see more what I mean. Our trade balance was 3.9.6.4, which naturally led to speculation in shorts. Under such circumstances, it is little wonder that people did not know whether they were coming or going. Very often they were doing both. As verdadeiras estatísticas contam sua história. Do auge da prosperidade em 1929 às profundezas da depressão em 1932, 9.000 bancos quebraram ou fecharam as portas. 100.000 empresas faliram. O produto interno bruto foi reduzido de 80 bilhões de dólares em 1929 à metade, 40 bilhões em 1932. O desemprego aumentou de 3,2% para 25%. Pelo menos 1 em cada 4 trabalhadores não tinha emprego. A violência cresceu nas cidades americanas. Grupos de cidadãos desempregados atacaram autoridades locais por falta de assistência do governo. A população fez manifestações contra o pagamento de aluguéis e passeatas contra a fome, mas foram os veteranos de guerra que protagonizaram o protesto mais violento da época. No verão de 1932, o Exército da Bonificação, um grupo desorganizado, formado por 15.000 desempregados veteranos da Primeira Guerra Mundial, foi para Washington reivindicar que suas bonificações, que seriam pagas em 1945, segundo o acordo original, fossem pagas imediatamente. Nós fomos heróis em 1917, mas agora somos vagabundos, disse amargamente um veterano. Quando a passeata voltou para o acampamento, o presidente Hoover convocou as tropas de choque lideradas pelo general Douglas MacArthur e pelo major Dwight Eisenhower para evacuar a área. O conflito que se iniciou deixou centenas de manifestantes feridos. As imagens dos cinejornais registraram um espetáculo perturbador do exército dos Estados Unidos disparando contra cidadãos americanos.
Os veteranos voltaram mais tarde tomando as escadas do Capitólio enquanto cantavam "Vamos mostrar a eles que somos americanos". A popularidade de Hoover despencou ainda mais. No final de 1932, o eleitorado finalmente perdeu a confiança nele e elegeu com grande vantagem Franklin Delano Roosevelt. Chegavam ao fim 13 anos de domínio republicano. No dia 4 de março de 1933, Franklin Delano Roosevelt foi empossado presidente dos Estados Unidos. Roosevelt convenceu a população de que a depressão poderia ser vencida e deu ao público de todo o país um slogan memorável. Let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself. There must be a strict supervision of all banking and credits and investments. There must be an end to speculation with other people's money. O primeiro ato do novo presidente foi tomar as rédeas do sistema bancário, que estava fora de controle. Ele fechou todos os bancos do país por 4 dias para que fosse realizada a análise de suas contas. Só puderam retornar suas atividades os bancos que tinham gerenciado corretamente suas contas e dispunham de suficiente dinheiro em espécie. No dia 12 de março, em sua primeira conversa ao pé da lareira, Roosevelt falou diretamente ao povo americano. Ele assegurou de que os bancos estavam seguros e não havia mais motivo para os cidadãos sacarem suas economias. Quando os bancos reabriram na semana seguinte, foi depositado mais dinheiro do que havia sido sacado anteriormente. A crise bancária havia terminado. Roosevelt assinou então a lei que pôs fim à lei seca. Em todos os estados americanos, a nobre experiência havia sido um óbvio fracasso. A proibição deu origem a uma criminalidade exacerbada e fez com que mais da metade dos americanos se habituasse a desrespeitar a lei. O programa de assistência de Roosevelt, a Administração Nacional de Recuperação, era o coração de sua estratégia de longo prazo para diminuir o sofrimento causado pela depressão, tomando para si a responsabilidade pelo bem-estar do povo e criando novos empregos. A Casa Branca convocou Jimmy Durante, um comediante de Hollywood, como um excêntrico porta-voz. You and you and you and you've got a president now. He gave the land a new deal. You hold the cards, now you deal. You and you and you and you put shoulders to the plow. He gave us what we asked for, now pay him back somehow. Step out in front, get back of the president, and give a man a job. If the old name of Roosevelt makes the old heart throb, you take this message straight from the president and give a man a job. Now listen to me, everybody. Step out in front, get back at the president and give a man a job. You know he bought a front, you know that, I know it. So step out and give a man a job. You know who's in back of this in the NRA? No? Well, I'll tell you. And when I do, it'll give you heart a throb. You take this message straight from the president and get a man a job. I have told you the story of our steady but sure work in building our common recovery. In my promises to you, I made 2 things plain. First, that I pledged no miracles. And second, that I would do my best. I thank you for your faith. Our troubles will not be over tomorrow, but we are on our way, and we are headed in the right direction. Franklin Roosevelt não encontrou uma solução imediata para a Grande Depressão, mas com a força de sua personalidade, ele trouxe esperança e estabilidade para os angustiados Estados Unidos.